como que é o seu histórico em inglês, você poder perguntar também qualquer dúvida que seja sobre mim e o que você espera do professor e das aulas. Beleza. Eu fiz o curso de inglês no Fisk e o Wizard, eu acho. Perfeito. Quando adolescente, né? Aquele ciclo lá, acho que foram 6, 7 anos, uma coisa assim. Na faculdade eu até fiz um ano para retomar contato, mas depois eu fui fazer francês, achava mais legal. Mas eu me viro em viagem, leio, quando eu leio eu entendo bem, quando eu assisto o vídeo também, a maioria dos vídeos eu entendo bem. Eu sou funcionária pública do governo federal, né? Atualmente eu sou auditora de obras públicas Sim, sim. na CGU. E aí não é direto, mas às vezes em quando tem algumas oportunidades de participar com equipes estrangeiras, né? E de ter palestra, participar de workshop também. E então eu queria estar apta a participar e também ter segurança. Perfeito. Eu vi que você, como você comentou, tem muitas oportunidades, né? Isso é muito comum, oportunidades com inglês, principalmente com empresas internacionais, certo? É, é mais com outros órgãos políticos mesmo, governamentais de outros países, né? Sim, E assim, eu queria ter segurança para poder me candidatar quando sim, aparecesse, né? sim. Eu entendo perfeitamente, perfeitamente. Hoje, qual seria que é a sua maior dor no inglês? Eu não tenho muita segurança, acho que, de gramática e vocabulário. Mas às vezes gramática, sabe? Parece que não tem como eu não ter muita certeza se eu tô certa. Eu tenho a impressão de que, igual quando um estrangeiro vem falar com a gente, né? Que eles cometem vários erros, eu tenho a impressão que às vezes eu sou interpretada assim. Entendi. E Eu entendi. vocabulário também acaba que meio que perde, né? Se não ficar praticando lendo. O senhor faz quantos anos que você praticou inglês? Wizard. Tá, eu vi que sua cara. Tá ruim meu fone? Tô vendo que. Deu uma falhada, mas agora acho que foi. Tava dando meio que uma interferência, mas Eu acho vou que mudar agora pelo, vai. pelo Bluetooth, então, que eu acho. Tá ligado? Eu acho ainda, porque tá dando interferência. Tá melhor agora? Acho que sim. Ok. Então faz quantos anos que você Não, praticou piorou. inglês? Agora que eu não tô nem te ouvindo, tá travando. Tá falhando a voz, sabe? Parece que fica longe. Peraí, só um pouquinho. E agora, ficou melhor? Melhorou. Então, quantos anos fazem que você praticou, você estudou inglês? Eu acho que eu fiz dos do 11 aos 16, 17. E depois fui pra faculdade, lá, acho que eu fiz no segundo ou no terceiro ano, eu fiz mais um ano. Então, tem mais Entendi. de 10 anos aí pra E desde fazer. então É você não pra ter um praticou. estudo. Pra ter um estudo mesmo, seguindo o professor, sabe? Depois foi só na vida mesmo. Entendi. Entendi. Perfeito. E o que que você procura numa aula de inglês? Quem que você procura com o instrutor? Eu queria um caminho pra seguir, sabe? Certo. Pra atingir uma fluência mesmo. Um guia. Então, eu Certo. queria ter um caminho, tanto para melhorar todos os aspectos, né? O listening, o speaking, e melhorar essa insegurança com o vocabulário, né? E a forma de se expressar. Mas é isso, eu queria um caminho. Perfeito. Um guia, Porque não dá certo? para começar do iniciante, porque senão ia perder muito. Mas também eu não sei o que fazer, entendeu? Eu entendo completamente. Eu entendo também essa sua dor de você comentar sobre a gramática. Eu sempre falo para os clientes aqui, a gramática é muito complicado de você pensar na hora, né? É muito difícil você conseguir pensar e falar sobre a gramática na hora. Uhum. A gramática é uma coisa que nós aprendemos depois, né? Mas é muito mais comum aprendermos gramática quando nós temos um propósito. Por exemplo, eu estava vendo hoje mesmo um vídeo sobre
uma brincadeira, era um alemão trabalhando nos Estados Unidos. E ele fazia umas perguntas lá, tô umas incertezas, perguntava pro colega de escritório dele. E a piada é tipo, tudo que ele perguntava, eu falei, não, tá errado assim. Mas por que tá errado? Não sei. Tá errado. Tá, soou estranho. E um dos comentários do vídeo era um polonês, eu não sou polonês. E eu me formei em inglês, então eu sei todas as regras, tudo porque comentou no vídeo eu sei explicar o porquê. Mas quando é só o polonês, essa é a minha resposta, eu não sei. Só, só parece. Porque é muito comum nós termos gramática sobre o propósito. Né? Eu sempre falo meus clientes. Além da gramática, nós temos que ter a confiança. Temos que ter confiança e temos que ter um guia com o inglês correto. E é Uhum. muito importante o inglês correto. Mas, realisticamente, você não consegue pensar na gramática quando está falando. É muito complexo e demanda já muita energia você falar uma outra língua. Ainda Uhum. pensar em qual gramática vai usar, o que fazer, isso trava totalmente. Então, eu falo que o meu foco é na fluidez. Comunicar bastante, né? Hoje, eu não sei se ele chegou a ler o perfil, mas meu foco hoje não é professor de inglês, sou coach de comunicação. Então, a ideia é praticar a comunicação. Então, eu sei que quando eu falo coach, a pessoa fala, ah, meu Deus, Pablo Marçal. Esse não é o objetivo. Não vou pedir para você subir a montanha. Ah, A ideia do obrigada. coach, a ideia do coach veio do inglês treinador. Tudo que se treina em inglês é coach. Até, por exemplo, qualquer língua presa que você tiver, você vai para um speech coach. Se você é gago. Então, tudo que você pratica é coach. A ideia das nossas sessões seria praticar a comunicação. Então, Uhum. praticar a comunicação e melhorar como que você se apresenta. A ideia é a fluidez e não a fluência. Porque a fluência é muito bom você ter um inglês perfeitinho, com toda a gramática, só que o problema é que mesmo com fluência, se não tiver fluidez, se você não tiver como se comunicar, como passar a mensagem, você continua na mesma. Eu tenho Uhum. muitos clientes que vêm comigo com inglês basicamente fluente, só que não conseguem se comunicar. A ideia é como você vai processar o que está na sua cabeça para fora. Certo. Hoje, por exemplo, você diria que você é uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida, que tem facilidade de comunicação ou não? Tenho sim. Qual que é a diferença, a principal diferença, então, da Bruna, a profissional que fala português, e a Bruna profissional que falaria inglês? Ah, acho que é essa segurança mesmo em transmitir o mesmo conhecimento que eu tenho, ele tenho em qualquer língua, né? Mas transmitir em inglês com a mesma certeza que eu transmito em português. Isso é um belo ponto, você fala, porque eu sempre falo. Você está quantos anos na sua carreira? Nessa agora, fez 2 anos na engenharia civil, em empresa pública, tem 5. E foi fácil adquirir esse conhecimento para você entrar nessa área? Não. Inclusive, eu tô o inglês também, porque eu quero prestar outro concurso, e aí vai cair inglês também, então eu queria sempre manter o contato para mudar também E é o de que eu órgão. comento. Você se dedicou tanto, né, para a sua área, fala o inglês é o de menos, não é complicado. Precisa da prática. Então, muitas pessoas falam que é complicado, não pratica, não tem como praticar. Vai praticar a conversação com quem? A comunicação com quem? Uhum, Pode até exato. pegar dicas na internet, mas na hora de comunicar, aí que trava. Certo. Então, Exato. essa é a ideia das minhas sessões, é a comunicação. Então, por exemplo, como se apresentar para uma reunião? Como participar de uma entrevista? Eu treino muito para entrevista. Então, aquela famosa frase, tell me about yourself. O que o entrevistador está procurando saber? Como você pode organizar as suas ideias para ser o mais direto possível? Porque o problema na comunicação, e eu também tenho bastante cliente que trabalha, né, na área de RH, todo mundo é corrido, todo mundo está ocupado. Uhum. Se você é uma pessoa que você não puxa interesse no entrevistador, ele não vai nem lembrar de você. É muito comum os entrevistadores, sabe quando eles anotam bastante? Eles sempre tentam lembrar de uma característica sua. O nome não vai lembrar. Porque às vezes fazem tanta entrevista, faz dezenas de entrevistas no dia. Então eles tentam memorizar características sua. Então, se você não é uma pessoa que, que tire o interesse, se você é uma pessoa que tem interesse da pessoa, se a pessoa não tem interesse por você, ela não vai nem lembrar quem você é. Você pode ser super qualificada.
mas tem muitas pessoas qualificadas junto com você. Uhum. Então, essa ideia é como você transmitir de uma forma que a pessoa vai conseguir entender quem você, passar a sua essência, a sua mensagem. E isso não é a fluência que vai trazer. Ok? Ok, Você falou que você nunca teve experiência profissional é, com inglês, certo? isso. Mas como que seria essa experiência? O que que você utilizaria? Como seria o dia a dia numa área que você precisa de inglês? Eu acho que na minha é mais a venda agora é mais difícil, assim. Mas eu acho que seria mais em alguma viagem para algum período, em algum país fora, né? E aí teria que ter tanto a parte de preparação com outras equipes, que aí seria reunião geralmente online mesmo, ou às vezes presencial, e a parte da viagem com, com a apresentação, tanto o relacionamento lá com reuniões internas, quanto a apresentação de trabalhos que a gente realiza aqui no Brasil. Eu vejo dessa forma. Aí algum, eu não, talvez algum, por causa produção de relatórios, né? Quem seriam os stakeholders principais que se comunicam normalmente? Hum, Na área seria outros auditores de controle, de diferentes instâncias, né? Mas auditores de controle de outros países ou de outros órgãos, né? Como, por exemplo, eu trabalho na CGU, e seria do TCU. Eu penso mais neles mesmo. Entendi. Isso é bom, porque é bastante troca de conhecimento técnico, certo? Uhum, Mas o bom disso é que o técnico você já tem. Sempre falo, o técnico não é o problema. O técnico é o mais fácil, o técnico você já tem, os outros já têm. É aí que você brilha. Porque muitas pessoas têm o inglês apenas técnico. Então, na hora de conversar com outros da área, é muito mais fácil. Mas quando você vai falar fora, vai falar com o chefe, principalmente liderança, né, pessoas de hierarquia mais alta, aí que a maioria trava. E aí que uhum, nós precisamos focar. Então, o técnico eu não foco muito. Eu preciso entender o que você faz, eu preciso trazer no dia a dia. Então, a ideia é que nós iremos trabalhar com o dia a dia da sua profissão. Não são aulas genéricas, são feitas para você. Então, quero sim entender o seu dia a dia, mas o técnico em si não é o nosso foco. Com certeza você tem um conhecimento muito grande de técnico e provavelmente você consegue se virar muito bem. Uma reunião técnica, certo? uhum. Agora, como apresentar sobre você, por exemplo? Isso é uma questão muito mais difícil. Como que você pode ser objetiva falando, se apresentando uma reunião? Como você pode ser objetiva liderando uma apresentação? Certo? Como que você pode apresentar dados, por exemplo? Storytelling com dados é muito importante, você deve ter estudado também, mas é Sim. muito importante como ter storytelling com dados. Tudo isso são coisas que eu tento passar no dia a dia, na nossa aula. Uhum, Então, como comentei, as aulas não são genéricas, não uso. Primeiro que eu não uso tipo de material, não uso um livro. Eu uso muitas aulas, a maioria das aulas eu preparo, eu gosto de preparar, então pego livros, pego todo o material que eu tenho, pego o texto na internet e eu monto minhas aulas de acordo com os clientes. É, até porque são, dei mais de 15 mil horas de aula. Imagina 15 mil horas de aula com livro. Primeiro que uhum. eu não aguentar, estaria ficando louco já. Já sou louco, mas ficaria mais louco ainda. Muito bem. Bruna, agora eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre na parte de conversação, de comunicação hoje. Qual que é a sua maior dor na parte de comunicação? De comunicação, É, como eu falei, é questão não, de no português mesmo. vocabulário, mas. No português mesmo. No português? Na comunicação, eu acho que é ser mais objetiva mesmo. Ou às vezes é ser objetiva, às vezes é não ser muito sintética, sabe? Porque às vezes eu já tenho todo um pensamento na minha cabeça e eu acho que a pessoa já tá lá dentro. E aí eu só conto a conclusão e isso também em relatório. Aí toda vez eu tenho que revisitar relatório para explicar mais passo a passo o que foi feito, quando para mim já tá óbvio. Então é você entender que as pessoas não estão dentro da minha cabeça.
Eu entendo essa dor. Não sei como Eu, explicar isso. eu entendo completamente, porque eu sofria muito disso também. Eu acho que eu ainda sofro, né? É muito comum, né? Quando caso de ferreiro, espeta de pau, né? Então, profissionalmente, eu sou um bom comunicador, eu sei explicar, eu sei quebrar em pedaços. Mas na vida pessoal é muito comum. Eu falo com a minha namorada, eles não fazem a menor ideia do que eu tô falando. Eu explico uma coisa pra mim tão simples às vezes e a pessoa fica com a cara tipo, o que que tá acontecendo? Exato. Eu E eu entendo costumo perfeitamente. resolver várias coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, então eu só vou soltando as resoluções. E fala muito rápido também. Exato, também. É muito rápido. Exato. Mas é importante você ver, por exemplo, no dia a dia eu sou assim. Fora da minha área profissional, eu sou assim. Mas você vê que é possível você conseguir treinar para conseguir ter uma oratória melhor, para conseguir explicar melhor. É muito importante ter uma didática melhor. Uhum. Porque isso faz parte da comunicação. Se a pessoa não entende, você sabe que muitas pessoas têm até vergonha de perguntar. Só balança a cabeça, vai embora e depois é o desastre da falta de comunicação. Uhum. Então, é super possível, é bem comum. E é uma coisa que nós podemos praticar também. Podemos praticar como que nós fazemos para melhorar essa parte, tanto em português e em inglês. Então, nas aulas de português, pode usar até para português. É muito comum nos clientes falam. Muitas coisas que eu passo, Uhum. eles usam também para o português. Ok? Agora eu gostaria de Ok. ouvir um pouco do seu inglês. Nós conversamos português, mas eu gostaria de ter uma ideia do seu nível de inglês. Tinha uma pequena noção que você conversou comigo, mas eu quero ter uma ideia para poder preparar materiais, ter uma ideia certa. Não isso não é um teste, não faz diferença nenhuma, seu nível. É mais para eu me basear nas próximas aulas. Ok. Você poderia falar um pouco sobre você, então? Okay. My name is Bruna and I am a civil engineer. I was born in Goiânia, but now I live in Brasilia since 2021, I think. I got married this year, Ah, and congratulations. thank you. And I have two brothers, and one lives at in Goiânia, the other one lives now in Belo Horizonte. I, I already said that I am a, aí, ó. Eu não sei como fala auditor de controle em inglês. But this is my work, and I and there we do a lot of different works and in different areas. Yeah, when I when I started there, I went to audit in ferrovia. How is ferrovia? Railway. Railway. And after I went to some some buildings like that were abandoned by the government. So I worked too with schools and this type of constructions. And this year my work is about the garbage politics the that the Policies. Minister of in the Environment Yeah, conduct. yeah. Yeah, and another one that is a denúncia Understand. Understand. that we received. So my work is really have a lot of variations of subjects. Did you move to And Brasilia for your job? yes, but not this one. It was another one in other enterprise, public Enterprise. enterprise. Yes. Okay, another entity. What? Okay, Sorry. another entity. Another governmental entity. Yes. Okay. And how do you feel living in Brasilia? I like it a lot because Brasilia is
safer than São Paulo that I have already lived. I think one of And the I safer do, states in Brazil, right? yes, I think it's like a bubble. Yeah, I have a client that is moving now to Brasilia. I don't know his company yet; it's a secret, but he's going to the company, and he's loving it. He's going to live in Brasilia. Yes, he loves it. And I love too because I can do some sports here. I do swimming, but Nice, doing I was running and cycling too, nice. but I had to stop with these last ones because I have to study to my future. but this Perfect. I but like your thinking. but I love swimming, so it's the last thing that I will abandon. Ótimo, muito bom. Eu gostei do nível, mas eu achei interessante agora está ficando muito mais tranquila agora com falar sobre esportes. Mas essa questão de você ficar procurando palavra em português, isso é uma coisa que quebra bastante para mim, sabe? A Uhum, fluidez. Porque você pensa muito na tradução, você tem que traduzir o que está falando, isso gera uma carga de energia muito grande, né? Não sei se você deve ter visto isso, mas é muito comum clientes terem muita fadiga após de tentar falar muito inglês, porque você tem que traduzir muito, e isso causa um atraso na comunicação. E isso é um uhum, ponto muito importante também. Importante vocês nas minhas aulas, eu não uso português. Eu sou um gringo, é 100% inglês nas aulas. Ah, mas e se eu não souber a palavra? Exatamente. Se você não souber a palavra, o que você vai fazer na frente do seu chefe, que não fala português? Muitos cursos, muitos professores, é muito mais fácil falar português com você. Você fica feliz, receba dinheiro, é mais fácil para mim. Só que o problema é, quando você entra nessa situação, muitas pessoas nem pensam nisso. Você trava, porque você, na hora que você vai perguntar pro cara, você está tão acostumado a perguntar, porque você fala inglês, a tradução, você trava, ele não fala português. Ou você uhum. trava, ou você tem aquela hora, aquela ação bem, bem clichê, né? Por exemplo, eu tô querendo uma palavra que você perguntou para mim. Rodovia. Não, ferrovia, perdão. Aí você fica ferrovia. É muito comum isso. Então, a ideia é realmente simular nas nossas sessões o seu dia a dia. Então, Certo. eu sou um gringo, eu não falo português, e eu te ensino as ferramentas, como você pode perguntar em inglês. É normal você esquecer, eu esqueço toda hora, inglês e português é bem comum. Mas eu não peço tradução para os outros. Quando eu tô falando com alguém, eu não falo, putz, mas como é que passa a palavra em português? É normal o que a gente faz? A gente usa exemplos, sinônimos, contextualização. Uhum, Só que chega no inglês e esquece tudo isso. Porque é muito mais fácil traduzir. Ah, mas professor, só essa palavra, nossa. A quantidade de vezes que eu falei, tá bom, uma palavra só. Eu falo aquela palavra, a aula inteira a pessoa começa a perguntar. Porque é uma zona fácil, uma zona segura. Então, uhum, eu quero que nossas aulas sejam uma zona segura. Eu quero ser super segura e errar, não tem problema algum em errar. Eu não critico a pessoa por errar, eu não critico você por esquecer nenhum. Só que eu te ajudo a usar ferramentas corretas. Errar não é um problema. O problema é você não saber como voltar, uhum. ok? Ok. Ficou alguma dúvida sobre as aulas, sobre mim, sobre metodologia, qualquer coisa? É, não, a metodologia eu acho que vai ser. Você disse que avalia, né? Faz uma aula individual. Eu nunca Sim. tive aula de conversação, só de focada em fluidez, então acho que vai ser novidade de qualquer forma. É, é Então, importante, é importante pontuar que elas não são de conversação. Existem aulas de conversação, mas não uhum, são professor 100% de conversação. Porque nós vamos só ter um material, um tema livre e conversar sobre. Não. A minha ideia é sempre trazer conteúdo para nós discutirmos sobre. Muitas tá. vezes tem aulas que, se eu sentir que você está mais confortável, eu deixo fluir a conversação. Existem aulas de conversações, até sobre coisas que você gosta. Que o meu objetivo é que você também goste de inglês, você aproveite as aulas. Só que a maioria nós vamos ter textos para conversar sobre, áudios, vídeos. Então a ideia é você absorve e você me explica o que você entendeu. Tudo isso é um exercício de comunicação, de organização das ideias.
Tá, Fora aí também, se for um material assim, aí seria tipo enviado antes pra discutir durante a aula. depende do material. Tem materiais que eu quero que você estude antes, tem material que eu quero que seja na hora. Que a ideia, Certo. o improviso também é importante. Uhum. Então, mas tem aulas também que vão ter didática. Não em gramática. Eu só foco em gramática se eu vejo uma coisa que tem dificuldade. Eu não costumo focar em gramática. Como eu disse, não é uma coisa que vai te ajudar. Nós temos essa imaginação que vai ajudar. Mas eu pergunto, quantas vezes você pensa na gramática de português que você está falando? Nós não É, pensamos. não. É o que eu comentei no vídeo, né? Mas por que que é? Não sei. Porque é. E é isso que você precisa saber. Você precisa ter o inglês correto. Por que você fala inglês correto? Não é importante, você não é professor de inglês. Uhum. Isso não ajuda nem piora o seu. Na verdade, dependendo do seu nível, pode até piorar a sua fluidez, porque preocupa tanto em formar as frases certinho que você se perde. Então, mas a didática eu digo que vai ser mais sobre dicas sobre, como eu falei, data storytelling, né? Vamos praticar sua entrevistas, vamos praticar entrevistas. Então vai ser um mix, mas sempre de acordo com o que você precisa. Por isso que eu sempre falo, tem algum problema? Traz para mim. Ó, vou ter uma reunião semana que vem com o cliente tradicional. Traga para mim. Vamos conversar sobre. Beleza. Meu foco é a sua rotina. Eu preparo as aulas, mas se acontecer uma coisa, tudo bem. Joga essa aula para quando der. Vamos focar na sua rotina. E agora, eu tô faz 3 semanas praticando com uma aluna minha, que ela trabalha no TikTok, que ela dá uma reunião do budget anual. Vamos há 3 semanas focando só nisso. Uhum. Ok? Não, certo. Acho que vai ser interessante. Eu tava com medo também de entrar em pegar uma aula que fosse mais do mesmo. E aí eu não ia saber muito como avançar. Perfeito, então. E a ideia é sempre ter feedback livre. Então, você pode dar um feedback que você estiver sentindo. Tem Uhum. muitos clientes que fazem Beleza. isso, ó, eu queria saber como é que eu tô, olha, eu tô gostando, olha, eu queria mais para esse ponto. Muito comum também, pode se abrir e falar, não estou sentindo que eu estou avançando. A ideia é ter essa conversa mesmo. Eu estou aqui como coach para poder te ajudar. É um treino mais próximo, mais E, particular mesmo. e a engenheira aqui, a questão de métrica, de avaliação, ou quando você falaria, não, agora você consegue ir, ou é melhor a gente ter essa relação pro resto da vida, porque. Não, não, eu sempre falo, para mim, o quanto antes meu cliente se sentir confortável em terminar a aula, para mim tá ótimo. Uhum. Do cliente não vai faltar. A ideia é que você esteja confortável. Tem muitos clientes que chegam no brief que eles querem e continuam, porque eles gostam de praticar e tudo mais. Muitos clientes chegam a um certo ponto que eles querem só conversação, só praticar o inglês mesmo. O inglês tem que É praticar porque. sempre. Uhum. É porque tem que praticar sempre e aí, como você falou, né? Eu vou conversar com quem se não tiver alguém no meio. Exatamente, exatamente. Ok? Ok. Como que estão os seus horários? Que horário você está procurando? Eu acho que mais pro período da noite. Eu trabalho mais em casa, então é um pouco mais flexível, assim, mas eu acho que a À noite noite tem fica. menos dor de cabeça. É, mais fácil eu ter finalizado tudo. Tá ótimo. Ok, eu tenho alguns horários disponíveis à noite ainda, Uhum. mas assim que livre você tem acesso ao meu calendário. Ok? Tá, beleza. Após a aula, primeira brecha que eu tiver, eu vou preparar um plano de ação que eu sempre posso desenvolver para mandar para meus clientes. Uhum. Qualquer feedback que tiver, qualquer dúvida, pode mandar. Beleza, então. Ok? Te vejo na próxima Ok. sessão, então. Tá, obrigada. Você também. Até, Robert. Bye, bye. Bye.
Só fiquei daquele jeito aquela hora porque era prospecto. Bom, hora que ela vai fechar.